Boa noite, Teresópolis em ação. Queria agradecer a presença de Valdir, do pessoal, da Aline, do DEM, e do Marcelo, do seu partido, Marcelo? Cidadania. Hã? Cidadania, desculpa. E do Marcelo, do Cidadania. Hoje é o penúltimo debate da nossa série, o último será na segunda-feira. E eu queria alertar todos os participantes do fórum que vão começar a fazer perguntas e mandar mensagens, que clique nesse link que está acima do vídeo, para que vocês possam autorizar o Facebook a aparecer o nome de vocês e a foto, porque senão aparece só como usuário e a gente não identifica quem está falando. Eu vou começar conversando com vocês sobre as regrinhas básicas de convivência nossa durante esse período. E é o seguinte, as perguntas serão... vocês têm 3 minutos para responder, tá? A pergunta, 3 minutos. Se eu tiver alguma dúvida, porque muitas vezes eu preciso ajudar que a pessoa que esteja participando entenda, então eu estou aqui meio que de cobaia também, tentando entender o que vocês estão falando. Nem todo mundo tem a capacidade de sintetizar tudo, então às vezes as pessoas viajam um pouquinho, e aí eu chamo a atenção, ajudo vocês a explicarem melhor para o eleitor, a pessoa que está assistindo. Então pode ser que eu faça alguma pergunta e você tenha que explicar, porque realmente eu não entendi. Mas como temos professores aqui, eu acredito que a gente não vai ter esse problema. Então, assim, a primeira pergunta... Eu vou lembrar cada pergunta, mas vou dar uma passada geral nas perguntas para que vocês possam anotar aí, caso vocês queiram. Primeiro, quem é você e por que você é candidato? Essa é a primeira pergunta. 3 minutos para cada um. Depois, qual a sua linha de atuação, seu foco, sua plataforma, o nome que você queira utilizar para sintetizar a sua luta. Depois, como você vê a relação com o executivo, como seria a sua relação com o executivo uma vez eleito, e aí inclui o prefeito e secretários, né? Depois, qual o maior problema de Teresópolis e uma solução para esse problema, dentro da capacidade, né, da possibilidade de um vereador, lógico, não adianta, né, a gente discutir coisas que vereadores não podem fazer pela lei. Então, assim, qual o problema que você identifica como vereador, que como vereador você consegue resolver ou encaminhar? A outra pergunta seria a sua visão da atual Câmara Municipal, né, o que está rolando agora, como ela é, e a sua contribuição a essa Câmara. Qual seria a sua contribuição a essa Câmara? A outra seria perguntas do fórum. Se vocês não tiverem já incluído, e eu observar aqui que tem alguma pergunta, vocês também, por favor, fiquem de olho quando você estiver falando, ou como um colega estiver falando, porque vão aparecer algumas perguntas aí, e aí pode ser que, perguntas e mensagens, pode ser que vocês queiram, no tempo de vocês, incluir a resposta para essa mensagem. Caso não façam, eu poderia fazer se eu ver que a pergunta tem tempo de ser inserida. Para finalizar, nós vamos escolher alguns 3 tópicos, né, que as pessoas perguntarem. Se der tempo, a gente faz considerações finais com mais 3 minutos. Se vocês tiverem alguma dúvida entre o que o outro candidato falou ou forem citados por outro candidato, vocês também têm o direito a falar 1 minuto e mais 1 minuto de réplica, caso exista. Não foi usado até o momento, porque os debates foram todos muito legais, foram muito bacanas, assim, não teve nenhum conflito, embora todos estejam de partidos diferentes, a gente manteve um nível muito legal de debate até o momento. Então, vamos começar com o Valdir, que foi o primeiro a entrar online. Valdir, quem é você e por que você é candidato? Boa noite, Marco, boa noite, Marcelo, boa noite, Aline. Antes de eu falar sobre mim, deixa só eu fazer aqui uma menção aos convidados, né, e a você, Marco. Primeiro, privilégio ser chamado por você, queria reconhecer a sua competência. Eu vi alguns debates que você mediou ao longo dessa campanha de 2020, muito competente, assim, seu trabalho é muito maneiro. Eu queria dizer que eu estou muito feliz também de estar nessa conversa. Infelizmente, eu não conheço a Aline bem, mas o Marcelo foi meu professor. Então, é uma honra e um privilégio também poder conversar com vocês, com você, Marco, com o Marcelo, nessa condição agora, não mais de professor-aluno, mas de iguais em concorrência, né? Então, expressar a minha alegria para todo mundo, né? Bem, quem sou eu? Eu me chamo Valdir,
Tá aí, a colinha está aqui, né? Cadê a colinha aqui? Me chamo Valdir, sou professor de filosofia do estado do Rio de Janeiro e da rede FATEC, também ligada ao estado. Eu formei em filosofia na Universidade Federal de Juiz de Fora e terminei o meu mestrado na UERJ Rio de Janeiro, em Ciências Sociais. Eu acho que a minha atuação política em Teresópolis é de longa data. Eu comecei aqui em Teresópolis lá com meus 16, 17 anos, filiado ao PSTU. Participei de um movimento à época chamado Movimento Contra a ALCA. A gente organizou o plebiscito aqui em Teresópolis, fez um movimento bastante grande. E fui me ligando ao movimento estudantil, estive perto do movimento estudantil durante toda a minha vida acadêmica. Tenho um trabalho de militância junto ao Sindicato dos Professores, dos Profissionais de Educação aqui do estado do Rio. Recentemente, nos últimos 3, 4 anos, eu estava à frente de um cursinho pré-vestibular comunitário gratuito, né, para jovens carentes aqui em Teresópolis, que funcionava ali na Igreja Católica da Santa Teresa. Era um trabalho voluntário, a gente coordenava o trabalho ali, eu era dos coordenadores, né? Quer dizer, eu tenho essa formação acadêmica e tenho esse trabalho militante que me liga a Teresópolis há bastante tempo. Eu nasci aqui em Teresópolis, moro na Tijuca. Teve um tempo aí, interregno, que eu fiquei fora para estudar e trabalhar. Há pouco tempo atrás, quando eu passei no concurso para a FATEC, eu comecei a dividir minha vida entre Teresópolis e Rio, e trabalhava lá e trabalho aqui, então ficava circulando, ficava fazendo esse vai e vem, né, Rio e Teresópolis. Bem, isso é rapidamente o que eu sou, né? Agora, por que ser candidato, né? Eu acho que, assim, vou falar uma coisa mais ampla, mas eu acho que para mim funciona bem. Eu tenho vários motivos para ser candidato, mas esse para mim é muito importante. Primeiro, eu acho que fazer política exige da gente um compromisso ético. E eu acho que eu abracei esse compromisso ético com todas as minhas forças. Que compromisso ético que é esse, né? Quem faz política, não faz política só para si mesmo, faz política para as gerações que virão, para as gerações que nasceram recentemente e para as gerações que ainda vão nascer. Quem faz política está comprometido, até o último fio do cabelo, né, está comprometido com o futuro. Esse comprometimento, essa responsabilidade pelo futuro, é um compromisso ético que eu abracei. Eu entendo e fui entendendo e aprendendo ao longo da minha trajetória que fazer política é construir um futuro. E gosto dessa responsabilidade, gosto desse compromisso. Me oferecer como candidato, então, ser consequente com as minhas crenças, sabe? Ser consequente com essa concepção que eu tenho de que o lugar de construir uma cidade melhor para o futuro é na política. Esse seria um motivo mais geral. O motivo mais particular é assim, acho que eu, nos últimos tempos eu me preparei para isso, eu tenho pensado que eu tenho coisas a oferecer para Teresópolis e entendo que um mandato legislativo é uma oportunidade única de oferecer isso que eu acumulei de trabalho, de aprendizado nesses últimos tempos, para o município em que eu nasci, para o município para quem eu devo tanto. Eu acho que é isso, vai ser o objetivo nesse começo, Marco. Obrigado. Tá bom. Essa coisa de fazer política até o último fio de cabelo me prejudica, mas, mas eu vou perdoar. Olha só, olha só, eu só queria avisar vocês que o tempo é mais ou menos 3 minutos, mas para que vocês não fiquem preocupados, quando eu minimizar a sua tela e você ver as 4 pessoas falando, é porque já falta um pouquinho para você acabar. Então, assim que você ver, está visualizando assim, as nossas 4 carinhas, é porque você tem mais ou menos aí 30 segundos, e é ideal que você comece a finalizar o que você estava falando, tá bom? Desculpa, Valdir, não deu tempo de te avisar isso, mas você foi certinho no tempo. Aline, boa noite, Aline. Vamos lá para você. Aline Maluf, quem é e por que é candidata? Não estou ouvindo o som. Não. Estamos sem ouvir teu som. Não. Se tira o fone, então, se não estiver funcionando. Oi. Agora sim, estamos. Está me ouvindo agora? Boa noite, Aline. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Valdir. Muito prazer. Um prazer estar aqui com vocês nesse espaço aberto tão democraticamente, né? Está me ouvindo agora? Boa noite, Aline. Eu sou a Aline Maluf,
Sou uma pessoa nascida nessa cidade, sempre fui uma revolucionária na minha família, que eu sou de descendência libanesa, onde as mulheres são muito submissas aos homens, e com 14 anos eu já estava no 2º ano de técnica em contabilidade, e fui fazer estágio, e foi um escândalo na época. Sou mais antiga que vocês, talvez, porque naquela época a mulher nem CPF podia usar, usava o do pai ou do marido. E desde então eu sempre trabalhei com administração, com gestão de empresas. Fiz concurso, sou servidora pública, e sempre atuei também em chefias na área de administração, na saúde e na secretaria de administração. Sempre lidei muito bem com o coletivo. Já fui convidada 2 vezes a ser candidata, mas eu achei que não era o meu momento, e achei que eu não era da política, mas, na verdade, a gente faz política do momento que a gente levanta, né, dá o bom dia. A gente já está fazendo a política da boa vizinhança, e sempre quis ajudar o próximo. Sou uma pessoa que tem um lema, quem me conhece sabe disso, quem não vive para servir não serve para viver. Vejo hoje, resolvi me candidatar, porque com esse interesse eu me graduei em gestão pública e comecei a assistir sessões da Câmara e vi que realmente a massiva de pessoas que tem lá hoje, ou que já tem há muito tempo, não sei se é uma cultura nossa, são pessoas que não conhecem o processo legislativo. E se você não conhece o processo legislativo, você não tem como estar na Câmara. Você tem que conhecer todo o processo, e a gente vai ser um lugar de estudo, nós não sabemos tudo, cada um sabe mais na sua área, mas entrando lá vai ser um lugar de estudo para todos, né? De grandes laboratórios para todos nós. A gente não vai poder deixar de estudar e de pesquisar mesmo os problemas que a cidade tem e as soluções para esses problemas. E, acima de tudo, eu amo essa cidade. Obrigado, Aline. Vamos agora ao Marcelo. Olá, eu sou Marcelo Pellegrino, professor de Ciências e Biologia, moro em Teresópolis há 20 anos. Eu não nasci, mas eu renasci nessa cidade. O meu grande objetivo em entrar de maneira mais ativa na questão política, na política partidária, é para poder contribuir para que a cidade, para que nossa cidade, ela melhore, ela cresça. É interessante porque, quando a gente pensa nas razões, nos motivos, uma aluna me perguntou por quê, e eu respondi, olha, é porque eu estou cansado de passar vergonha em ter que me apresentar da cidade de Teresópolis e as pessoas comentarem coisas absurdas, reais, absurdas, que acontecem na atual Câmara de Vereadores. E é complicado, porque a gente quer que a nossa cidade cresça. Então, o grande objetivo, de maneira específica, é esse. De maneira pessoal, por quê? Porque eu acredito que todos nós devemos, como cidadãos, ousar interpretar a lei, ousar criar novas regras, ousar contribuir para que a cidade melhore. É no município que o Brasil acontece. É exatamente aqui na cidade que nós vamos ter as chances de tornar o nosso país, tudo bem que essa é uma visão macro, mas nós temos que ter essa visão, tornar o nosso país um local melhor para todos nós. Quando a gente pensa o que fazer na Câmara, como criar, como estabelecer, como ter motivos, eu vejo, e eu concordo com a Aline quando ela fala que a Câmara ela tem que ser um local de estudo, um local de trabalho, um local de estudos. Aqui na cidade eu já pude, junto à antiga coordenadora de ações da Vara de Infância e Juventude, Regina, eu fui voluntário e pude entender um pouco mais das questões dos jovens da cidade. Atualmente, andando muito pela cidade, tenho visto mais outros problemas que, quando a gente está parado na sua própria vida, a gente não consegue ver. É muito complicado você subir uma servidão que o degrau está meio solto e você ameaça cair, e você imagina aquilo num dia de chuva, uma senhora com alguma compra, um senhor com alguma compra, tendo que subir sem ter um corrimão. Então, quando a gente se propõe a ser vereador, quando a gente se propõe a legislar, a gente tem que começar a entender que a cidade, ela vai além da rua que nós moramos, ela vai além do bairro que nós moramos. E nós precisamos entender isso. E eu também tenho me preparado muito, também tenho estudado muito a lei orgânica do município, a Constituição e mais aquilo que for necessário para que a gente possa estabelecer um padrão novo
não apenas de comportamento, mas entender que uma lei ela é feita para regular a melhoria da sociedade. Obrigado, professor. Nós vamos para a nossa segunda pergunta, que é sobre a sua plataforma, a sua linha de atuação. Cada um tem um nome, né? Usa um nome para designar os seus projetos como vereador. Então, alguns vereadores são mais temáticos, outros são mais de local, né? Vereadores mais focados em seu distrito, em seu bairro. Então, para a gente conhecer um pouco melhor de vocês, seria interessante que vocês aprofundassem quais são os temas ou o local que você estaria representando, ou setor profissional, né? Como você desenhou essa sua participação? Como que você imagina que as pessoas vão ver o Valdir, o Aline, ou o Marcelo como vereador identificado aqui? Vamos começar com a Aline. Aline, sem som de novo. Eu acho que você... Isso, você só... Foi agora. Foi. Bem, eu tenho, nas minhas propostas, né, de governo como vereador, eu tenho 18 propostas. Mas a principal delas, ela é direcionada a toda a população, porque eu acho que a gente vive um momento de coalizão das pessoas, a gente tem que estar meio trabalhando para o conjunto, então é para todo mundo. Eu quero criar na nossa Câmara, Câmara Participativa, que já existe em outros municípios, e na Câmara Participativa as pessoas vão assistir a sessão e vão poder se inscrever para falar sobre qualquer assunto no final da sessão. Elas vão poder interagir com os vereadores, que não acontece hoje. E quero criar também a Comissão Legislativa Popular. Essa comissão vai ser composta por pessoas que são líderes de comunidades ou de outros segmentos e que vão receber a população com seus pedidos, com as coisas que a população acha que tem que se transformar em lei, e isso vai ser levado para o jurídico para ver se é cabível ou não, até porque, respeitando a Constituição, a população também tem o direito de legislar, né? Dentre outras coisas também tem, na minha plataforma, criar, quer dizer, quando eu falo criar, gente, olha só, propor ao executivo, porque a gente não cria nada, né? A gente propõe. Propõe ao executivo a criação de um núcleo de atendimento à doença autoimune. Nós hoje conhecemos, cada um de nós, pelo menos 2 pessoas que têm doença autoimune. E muitas delas, sem recursos, não sabem nem o que fazer ou quem procurar. E é muito difícil. Eu, na minha família, tenho 2 pessoas com doença autoimune, conheço várias pessoas, e a gente realmente hoje vive uma saúde muito precária. Outra, eu vou acabar indo para o lado da saúde, né? Porque realmente é meu foco. Então, a saúde é só para que a gente entenda. Então, você seria uma vereadora identificada com o setor de saúde. É isso? Saúde, assim cultura... Porque tá, mas quando alguém fala assim, Aline, você quer ser identificada como uma vereadora que luta por quê? Além pela saúde, mais especificamente pela saúde, porque foi essa área que eu mais trabalhei. Mas trabalhei com cultura também, vi como é rica a cultura e como a cultura resgata as pessoas. Muito bom. Para um mundo, né? Um mundo de sonho, um mundo de desejos, e sai desse ciclo que a gente está. Obrigado, Aline. Professor Marcelo. Bom, a minha plataforma ela é toda focada na educação, porque trabalho há 36 anos no magistério, então meu DNA é pedagógico. E a minha visão de mundo ela é fortemente influenciada pela necessidade de educarmos. O meu projeto ele tem um nome, ele é chamado de Herança pela Educação, porque tudo aquilo que a gente vai deixar para o próximo, para a próxima geração, para outra pessoa, podem ser coisas que acabam, coisas que deterioram, coisas que ficam. Obras, elas são importantíssimas, mas elas podem acabar em função de várias razões, inclusive pela necessidade de novas obras.
mas o que fica realmente, aquilo que transforma, aquilo que vai fazer com que a gente se modifique, é o processo educativo. O meu projeto ele se baseia em 3 grandes pilares, que é a educação para o meio ambiente, educação para a saúde e educação para a segurança. De cada um desses 3 grandes pilares, nós temos desdobramentos em ações próprias que estão ligadas à criação de projetos de lei, estão ligadas a insistir junto ao executivo para que ele promova as ações que são próprias deles e, acima de tudo, ao final desse projeto, e é um final que não termina, né? Quando eu digo final, é porque você tem que colocar um ponto de término da sua ideia. O que nós pretendemos ao final disso tudo são 5 grandes satisfações, 5 grandes desejos, que são uma sociedade ambientalmente sustentável, uma sociedade economicamente próspera, uma sociedade socialmente justa, politicamente democrática e culturalmente diversa. Então, partindo desses 3 pilares, iremos para essas 5 grandes consequências. Ok. Então, Marcelo, deixa eu ver se eu entendi. Você seria um vereador identificado com a educação. É essa Sim. a sua bandeira que você realmente quer ser identificado? Sim. Ok, obrigado. Valdir, professor Valdir. É muito professor. Obrigado. Quando você me chama de professor Valdir, você já meio que coloca, sublinha, né, o lugar de atuação do sujeito. Então, assim, é claro, a educação é um espaço importante de atuação e de preocupação dos meus projetos. Mas meus projetos, eles passam também por outros lugares, obviamente, né? Por acaso, o que o Marcelo falou, eu experimento diariamente. Eu moro numa servidão e a reflexão sobre o que fazer e como fazer as servidões funcionarem em Teresópolis tem sido uma preocupação importante na minha vida. Então, não é bem um tema, não é bem um eixo temático, como você está chamando, mas preocupações mais concretas. A gente tem problemas, por exemplo, na Secretaria de Obras em relação à legalização de todas essas obras. A gente tem problemas com relação ao manilhamento das servidões, a gente tem problema com relação à iluminação das servidões. Hoje eu estive no Pimentel, por exemplo, e conversava com a Associação de Moradores de lá sobre isso, a dificuldade que é qualificar a vida de quem mora em servidões. Acho que, de maneira mais ampla, a minha reflexão começa minha prática, minha reflexão começa por uma preocupação com o direito à cidade, com acesso à cidade. Mas é claro, como você me chamou de professor, a educação passa a ser, e nunca deixa de ser, até porque eu sou professor e trabalho com isso, não deixa de ser uma preocupação hora nenhuma. Mas tem uma outra dimensão da minha prática política, que eu fui responsável pela síntese, pela coordenação do programa de partido, programa do governo do PSOL. Então, também, assim, acaba que eu incorporei muitos elementos daquele programa de governo e eu consigo navegar bem. Mas, para a educação, né? Eu tenho uma preocupação hoje, e também, de novo, nasceu, inclusive, por uma experiência que eu mesmo passei. A gente tem muitos jovens, recém-formados no ensino médio, com pouquíssima perspectiva de trabalho aqui no município, com pouquíssima perspectiva de acesso à cultura aqui no município e com acesso muito restrito ao ensino superior. Eventualmente, esses jovens conseguem sair do município para estudar, ou eles vão e voltam todos os dias, ou moram mesmo em outros municípios. Então, se eu fosse pensar minha preocupação dentro da educação, eu tenho a preocupação com esse público jovem recém-formado e com as perspectivas de vida para esses jovens aqui no município de Teresópolis. Seria a geração de emprego. Também geração de emprego. Ok. Tá bom. Vamos passar para a terceira pergunta, que é a sua relação, qual seria a sua relação com o Poder Executivo? E aí eu queria incluir também a relação que você vê que a Câmara tem que ter, né, com o Poder Executivo, e a sua posição do seu partido, da sua bancada em relação ao Executivo, e como você também vai se relacionar com os secretários, porque muitas vezes o vereador precisa de informações do secretário específico, né, e como é que vai ser essa relação? A gente faz essa pergunta porque as relações entre o Executivo e o Legislativo em Teresópolis, historicamente, são confusas, e são de conflito. Então, essa pergunta, talvez, em Teresópolis, tenha um efeito diferente de que outras cidades. Então, quando a gente fala da relação da Câmara Municipal com a Prefeitura, a gente já está partindo de um terreno muito minado. E aí eu queria saber
que vocês também levassem em conta esse histórico quando vocês falassem sobre isso. Professor Marcelo. Bom, o Partido Cidadania, ele é um partido que, pelas suas posições, pelas suas regras, seu estatuto, ele é um partido que é de esquerda, centro. E ele é uma oposição propositiva. E o que significa isso? Nós não somos uma oposição que simplesmente, de acordo até com aquela antiga piada, tem governo, eu sou contra. Não. Nós somos uma oposição que vamos dialogar buscando aquilo que venha a ser o melhor para a sociedade. Independente de onde vem a ideia, se ela é uma ideia que não fere os estatutos do partido e que não vai contra aquilo que eu tenho como projetos, não há razão dessa ideia não ser apoiada em um debate franco, sincero e honesto dentro da Câmara de Vereadores. O Executivo, independente de quem venha ocupá-lo, ele é um exercício também dessa vontade popular, e o vereador, ele tem que entender que quem está no Executivo é alguém que representa o anseio de uma população. Independente de qual venha a ser a linha dessa pessoa, a Câmara, ela tem que ter um papel de respeito àquela figura que já é prevista em leis, e a figura do Executivo também necessita ter o respeito devido à Câmara de Vereadores. Não se fará, penso eu, que nós que estamos aqui pleiteando vaga na Câmara de Vereadores, nós não teremos aqueles maus feitos, aqueles maus hábitos de querer que o prefeito chegue junto ao vereador para poder facilitar obras ou alguma outra coisa. Todas as regras devem ser tidas, mantidas e analisadas dentro daquilo que a lei coloca. E não há como não ser assim, porque ser assim é o procedimento ético. Cumprir regra, cumprir lei é o procedimento ético. E como que se faz isso? De novo, seguindo. Na lei orgânica do município de Teresópolis, e a minha ela está toda rabiscada, eu ganhei essa lei orgânica do grande amigo Salomão, e a quem eu mando um grande carinho. E aqui está dito que a Câmara de Vereadores ela pode convocar, sem que isso seja uma intimação, mas uma convocação, o prefeito e qualquer secretário ou qualquer agente da administração para poder explicar, para poder ele dizer o que ele propõe, para que a partir desse diálogo do Executivo com o Legislativo se construa uma relação efetiva, uma relação que dê resultados, uma relação que proporcione para a cidade, porque o objetivo do vereador não é enriquecer a sua história de vida, mas ele poder promover o enriquecimento da cidade. Obrigado, professor. Aline. Então, partindo da mesma linha que eu concordo com o Marcelo, sim, mas vou ser mais contundente. Eu acho que a gente tem que ter uma relação de respeito e cordialidade, pois essa relação impacta diretamente na vida do cidadão. Mas com uma fiscalização severa, com uma cobrança severa, e não admitindo essa relação de promiscuidade que existe hoje na Câmara. Infelizmente, hoje não, já de muito tempo, né? O Executivo não pode manipular a agenda de Câmara. E essa questão de bancada, nós temos que ser a bancada da população. Não tem que ser a favor do governo e contra o governo. A gente tem que ser ético, a gente tem que ser moral, a gente tem que cobrar mesmo. Inclusive, eu vou propor uma revisão da lei orgânica e de todas as legislações que existem dentro da Câmara, porque tem coisas que já não se usam mais, tem leis que uma entra em atrito com a outra, então eu acho que vale a pena a gente fazer uma comissão de revisão geral. É isso, gente. Muito legal. Aline, esse projeto na Câmara do Rio de Janeiro tem um trabalho, isso é importante para todos, né? Na Câmara do Rio tem um trabalho na Câmara do Rio tem um trabalho de estudo e redução de leis, né? Que é muito interessante, de análise das leis que já aconteceram, porque antes de você começar a fazer lei, é melhor que você entenda as leis que já estão prontas, né? Que muitas vezes não são nem conhecidas. Então, essa é um ponto importante para todos, porque vocês vão encontrar um conjunto de leis municipais tão grande
de leis de 1940 e 50 que ainda existem e que não fazem o menor sentido mais, né? Não faz Exatamente, isso, nunca foram usado. Eu não sei revisadas. historicamente se foi, entendeu? No Rio, até os anos 90, nunca tinha sido. Imagina uma cidade como o Rio de Janeiro, né, com tantos anos de história, quantas leis que já estavam em vigor. Até amolador de faca, lei de amolador de faca existia no Rio de Janeiro, que não tem mais essa profissão. Então, assim, é importante, é um ponto importante. Isso é uma coisa que cabe a nós, né, Marco? E a gente precisa colocar essa cidade no terceiro milênio. A gente está vivendo atrasado algumas décadas. Isso é verdade. Valdir, eu vou chamar de Valdir, chamo de professor. Cada hora eu alterno um pouquinho para não criar pressão. Pode chamar de Valdir que está tudo bem, mas eu me chamo Júnior pela família aqui. Mas o seu nome de candidato, né, eu não posso chamar de Júnior, senão eu confundo o eleitorado. Deixa eu dar essa entregada. Marcelo, a sua pergunta, ela me exige uma resposta do tipo, o Marco, né? Não, Marcelo. Do tipo, depende. Depende do prefeito. Eu acho que o vereador tem a função de fiscalização, tem a função de acompanhamento, tem a função de sugerir políticas públicas e sugerir alguma coisa para o executivo, e tem a obrigação de manter o diálogo. O tempo inteiro ele tem que dialogar entre seus pares e dialogar com o executivo. Agora, qual é o executivo, né? Qual é o prefeito? Qual é o projeto de cidade que esse prefeito representa? E qual é o projeto de cidade que ele quer impor ao município? Eu acho que a atuação do vereador depende, entre outras coisas, é claro, da relação com esse projeto de cidade que o prefeito representa. Então, vamos colocar assim, o nosso candidato a prefeito, Rodrigo Koblitz, com a vice Adriana Paganotti, nos representa muito bem. Eu confio no projeto que eles têm para apresentar, inclusive porque nós construímos o nosso plano de governo coletivamente. Nesse sentido, a minha atuação de vereador, se esse projeto for respeitado, ela é uma. Se o projeto que for apresentado pelo prefeito vencedor for um projeto, por exemplo, que ofenda o servidor público, que, por exemplo, desrespeite o profissional da saúde, ou, por exemplo, que desconsidere a titulação e o plano de cargos e salário dos professores, for um projeto de cidade que privilegia, por exemplo, as grandes empresas a despeito dos pequenos, esse tipo de projeto tem que ser enfrentado na Câmara. Então, a minha posição lá na Câmara será de oposição, possivelmente, e certamente será. Mas uma oposição, claro, respeitando os limites éticos do que significa ser vereador. Uma oposição que dialoga, uma oposição que conversa, mas uma oposição que não se compromete necessariamente. A gente se compromete com um projeto de cidade que tem como finalidade o bem-estar da população teresopolitana. A gente não se compromete com outro projeto. Então, comprometimento e diálogo são princípios básicos da função do vereador. Agora, a nossa função é dialogar quando o projeto é bom, se comprometer quando o projeto é bom e punir quando o projeto é ruim. Punir quando o projeto ofende os trabalhadores. Eu posso lembrar um exemplo para vocês do que foi a prefeitura do Arley e o furo na Previdência. Quer dizer, era a função da Câmara punir o prefeito. Faz parte do jogo, faz parte da profissão de ser vereador. Então, a pergunta sobre como é que é a relação do executivo precisa ser respondida com esse depende, mas é um depende saudável, um depende que, claro, orienta um pouco a nossa prática. Obrigado, de novo. Tá bom, Valdir. Então, gente, a próxima pergunta, aí já começa a ficar mais complexo, porque aí primeiro vocês começaram a falar sobre vocês, depois sobre a bandeira, agora, e a relação com o executivo. Mas agora vai ampliar um pouquinho, porque a gente vai precisar falar de um problema que você identifica na cidade e você, como vereador, pode encaminhar a solução. Tá? Não estou dizendo que você vai resolver, mas que você pode encaminhar, você tem ideia para esse problema. Como vocês já estão no final, né, praticamente uma semana da eleição, poucos dias da eleição, com certeza vocês já estiveram em muitas comunidades, já estiveram em muitos lugares, já debateram com muitas pessoas, e já tem uma ideia maior do que quando começaram a campanha, sobre algum problema que vocês identificaram, e aí vai da sensibilidade de vocês, vai da área de vocês, alguma coisa que vocês identificaram que vocês... Né? Não é aquele projeto que você já foi pronto ou que você construiu com os colegas no debate. Eu estou dizendo assim, quando você vai para a rua e que você encontra as pessoas, muitas vezes as pessoas te iluminam sobre alguma coisa que está acontecendo que você não tinha a menor ideia. Aconteceu isso com vocês ou não? Como é que é essa ideia para você desse problemão que existe na cidade que você... eu sei que existem vários, né? Eu só queria que por questão didática, que ficasse mais fácil, porque através de um problema e uma solução, acredito que quem assistindo esse debate consiga imaginar um pouquinho sobre vocês, tá bom?
Então, vamos com a Aline. Então, como sempre pensando no coletivo, não especificamente em um problema, né, local, eu acho que o grande problema que a gente tem e que tem que ter solução, e tem solução, é o lixão. Não dá mais para chamar aquilo de outro nome, infelizmente, né? Então, eu vejo que é um caso, é um descaso. Uma das minhas propostas realmente é fazer um novo aterro sanitário, porque o de lá não tem mais condição, fazer um estudo para ver o que você vai fazer com aquele lixo que está lá no lixão, criar uma usina de reciclagem, uma cooperativa para os catadores, porque isso dignifica pessoas que estão fazendo um trabalho incrível na cidade, que muita gente não reconhece. Nós precisamos fazer a coleta seletiva, inclusive quando eu coloquei isso, alguns partidários do governo atual disseram que já tem a usina e já tem a cooperativa. E eu falei, já tem coleta seletiva. E realmente eu respondi a ele que se tem a usina e se tem a cooperativa, não é de conhecimento popular. E coleta seletiva não é ecoponto, porque nós ainda não chegamos nesse nível de botar o lixo no carro e procurar ecoponto. Isso não existe. O caminho é inverso, né? Você primeiro tem que fazer a coleta seletiva, fazer educação nas escolas, fazer educação nas casas, para as pessoas se separarem o lixo. Isso é um problema muito sério. Isso é um problema de sustentabilidade, é uma questão de ética mesmo com as pessoas que estão morando nessa cidade. A gente gera muito lixo, gente, muita coisa mesmo. E nada é aproveitável. Você pode fazer combustível, você pode reciclar, você pode ganhar com isso, né? E a gente precisa muito resolver esse problema. Bom, obrigado, Aline. Valdir. Bem, alguns temas eu já toquei nas falas anteriores, né? Eu gostaria de falar um novo, que eu acho que é prioritário, é importantíssimo para Teresópolis, e o meu partido e a gente tem um encaminhamento para isso, embora ele escape um pouquinho da seara dos vereadores. Durante todo aquele processo, durante todos aqueles debates que envolveram a permanência da SEDAI como empresa contratada aqui por Teresópolis, ou a vinda de uma empresa privada para gerir as águas, o nosso partido construiu em diálogo com a sociedade uma ideia de uma empresa de saneamento básico municipal. Eu acho que Teresópolis precisa tratar o seu esgoto, precisa dar solução para o saneamento básico no município, porque ele é ridículo. Assim, para usar, eu não consigo achar um termo mais legal para falar do nosso saneamento. Nosso saneamento é absurdo o que acontece com isso aqui. Então a gente precisa resolver isso com urgência, e o encaminhamento que o meu partido tem dado é a construção de uma autarquia municipal. E aí, como vereador, a gente tem a obrigação, e acho que essa tarefa faz parte do processo, de mobilizar a sociedade para o diálogo, através de audiências públicas, através de convite para participação nas comissões, através de atuação parceira junto aos conselhos da cidade. Quer dizer, a Câmara tem que potencializar o diálogo e o exercício de escuta da população, pensando em formas corretas de lidar com a questão do saneamento básico. E eu acho, e acredito, e o partido defende isso, que uma empresa pública de saneamento é necessária. A outra questão, que é um nó no município, haja visto o preço e o problema recente que ocorreu aqui no município, é o transporte público. A gente precisa urgentemente de um plano municipal de mobilidade urbana. Isso a Câmara pode fazer através do seu diálogo, criar uma lei orgânica municipal sobre isso, mas a gente precisa de um plano municipal de mobilidade que dê conta de contemplar transportes alternativos, o ônibus, e, claro, que proteja o pedestre, que é a prioridade no trânsito. A gente está com trânsito com muito problema. Mas aí acabou minha fala, acho que ficou dado o recado. Marcelo. Bom, nessas questões todas de problemas mais sérios, eu vejo que também, nós vemos que também é a questão que envolve água e a questão que envolve saúde. E por que esses dois grandes problemas? Porque estão ligados um ao outro. A qualidade da água que se oferta na cidade é uma qualidade ainda muito ruim. E porque a forma de controle disso é uma forma muito precária. Eu morei durante um longo período na Cascata dos Amores, e a Cascata, apesar de ser um bairro que tem dentro dela uma represa que serve e que faz fornecimento de água, é um bairro que vive tendo problemas de falta de água. É um bairro que vive tendo problemas de lançamento de esgoto sanitário no Rio, que está presente ali no bairro e que está presente na cidade.
Eu vejo que quando a gente para pensar que a água ela é um benefício de todos, ela é um instrumento de vida, ela é algo que tem que nos servir não só para a questão de hidratação, produção de alimentos, mas também para o lazer, a gente vê que a gente perde um potencial hídrico enorme pela sujeira com que se cuida dessa água. A nossa água é suja porque a forma que ainda temos de lidar com ela é uma forma deseducada, uma forma que não é ambientalmente sustentável. E o outro ponto que eu vejo também na questão de problemas sérios é a questão que envolve saúde, principalmente cobertura vacinal. Eu penso que a campanha de vacinação estabelecida em apenas um único dia, que é uma regra que vem a partir de determinação do problema de saúde federal, tudo bem, mas agora nós temos que criar uma outra condição. A gente pode levar a campanha de vacinação direto para as escolas. A gente pode levar a campanha de vacinação para que equipes da Secretaria Municipal de Saúde, com o instrumental necessário, eles fiquem um dia na escola e as diferentes equipes, diferentes dias nas escolas, aumenta a cobertura vacinal e dá chance para que haja menos crianças doentes e, consequentemente, a gente consiga trazer melhores condições de vida para a cidade. Obrigado, Marcelo, Valdir, Aline. Vamos passar para uma nova pergunta, que também é mais complexa. Vocês estudaram, com certeza, né, o funcionamento da Câmara, o Marcelo tem até a lei orgânica aí, em mãos. Então, vocês conhecem os problemas da casa, né, da Câmara. Bom, qual o problema que você identifica na Câmara, né, na Câmara? Problema de comissões, problema de estrutura, de prédio, de salários, de gabinete. Qual o problema que você identifica ali para a atuação de um vereador? E a outra, junto, casado com essa pergunta, seria também como é que a gente muda essa situação que você apontou, tá bom? Valdir? Obrigado, Marco. Não, acho o que eu vou falar meio que já foi falado em outro debate outro dia que você fez aqui, mas eu concordei e já vinha pensando naquilo, que é o seguinte: eu acho que falta à Câmara capacidade de diálogo com a sociedade. A Câmara faz audiências públicas, mas quando faz, o espaço é restrito, a participação é restrita e reverbera pouco aquilo que a sociedade oferece à Câmara de contribuição. Então, falta qualificar o debate da Câmara com a sociedade, falta qualificar a qualidade da escuta, a capacidade de escuta da Câmara em relação ao município. Eventualmente, os vereadores transformam as oportunidades de diálogo, os vereadores atuais, né, transformam as oportunidades de diálogo com os munícipes em oportunidades de granjear vantagens pessoais. Ou seja, ainda existe um uso indevido das capacidades que a Câmara oferece. Então, qualificar a escuta é necessário. Como é que faz isso? Entre outras coisas, né? Primeiro, fazer mais audiências públicas. Segundo, deslocar as audiências públicas para os bairros. Incluir nessas audiências públicas mais gente. Aquele espaço da Câmara não cabe ninguém. Quando tem audiência ali, é muito esquisito. Outra, vou usar um termo que a gente usa aí, né, na ciência política, acabar com viés nas audiências públicas. Você tem audiência pública que você chama um corpo inteiro de empresários e mais ninguém. Não se ouve população, não se chama técnicos especializados, não se chama os cientistas da área, se ouve só empresários. Então, qual que é a qualidade, qual que é a efetividade daquilo que está sendo proposto na audiência quando você não ouve todo mundo, ou quando você não se esforça por ouvir o máximo do número de pessoas possível? Então, qualificar as audiências significa qualificar a nossa capacidade de diálogo com a sociedade. Acho que a Câmara tem que fazer isso e é urgente. Perfeito. Aline? Então, acho que o maior problema da Câmara hoje é a falta de transparência e a falta de atuação. E a solução disso é realmente eleger pessoas no nível como essas pessoas que estão vindo no seu debate, pessoas esclarecidas, pessoas que têm vontade política, e a gente tem que realmente fazer uma Câmara atuante, uma Câmara fiscalizadora,
uma Câmara que legisla, transparente, que eu acho que é o principal, falta transparência. As pessoas não sabem o que acontece lá, não são convocadas, a população não vai, até porque é interesse próprio sempre, né? Isso tem que acabar. A gente tem que governar para a coletividade. Como é que a gente acaba com isso, Aline? Porque o Valdir propôs... Valdir, não, desculpa, mas em outros debates, algumas pessoas aqui fizeram propostas de TV, Câmara, você mesmo falou de audiências públicas, né? O Valdir falou de audiências abertas em outros lugares. Como é que isso? Como é que você... Qual a proposta que você vai fazer para resolver isso? A proposta é a Câmara Participativa e realmente divulgar, tem que ter meios de divulgar para a população quais são as pautas, porque eu acho que as pessoas que têm interesse na pauta têm que comparecer, a população também tem que começar a se motivar a cobrar, porque o dever do eleitor não acaba quando ele vota, começa ali, ele tem que cobrar o executivo, o legislativo, ele tem que acompanhar, entendeu? E ter mesmo, os vereadores têm que ter seus gabinetes abertos, tem que dar ouvido à população, foram eles que colocaram ele lá. Entendeu? Uma assessoria atuante que chegue junto à população. Tá bom. Obrigado. Pelegrino. Olha, primeiro de tudo, já existe um artigo que fala, o artigo 19 da Lei Orgânica do Município, que diz: as sessões serão públicas, salvo deliberação em contrário de 2/3 dos vereadores. Ou seja, já que ela é pública, as pessoas têm que se apropriar dessa questão e irem atrás do seu direito, bater na porta da Câmara e entrar para poder assistir. O fato de hoje em dia nós estarmos com essa condição de usarmos internet, a manutenção da internet para que a sociedade acompanhe e vigie, porque não é só o vereador que vai ter que fiscalizar a atuação do executivo, mas a sociedade tem que fiscalizar a atuação do vereador. Fazer cada vez mais reuniões mais abertas, convidando as pessoas, aliás, convidando não, porque a sociedade não precisa do convite para ir na Câmara de Vereadores. Aquele prédio, ele é de pertencimento de todos, porque todos nós, por meio dos nossos impostos, pagamos e mantemos a luz, a água, o espaço, a limpeza. Então, ele não pode ser alvo de um convite para que a sociedade vá. A sociedade tem que se apropriar da Câmara de Vereadores, a sociedade tem que entender que ela é a patroa dos vereadores. Os vereadores são funcionários públicos com contrato de tempo assinado de 4 anos. E se não cumprir aquilo que for feito, tem que ser retirado. O que eu vejo é que essa atual Câmara, ela não está cumprindo aquilo a que ela se propõe fazer, ou melhor, ela cumpre o que ela se propõe a fazer, mas que não é aquilo que a sociedade espera que ela faça. Eu percebo que falta diálogo, falta uma representatividade real e falta pluralidade na atual Câmara de Vereadores. E a forma de resolver isso? Colocar 19 pessoas novas lá. Perfeito. O nosso próximo bloco é sobre orçamento e transparência. Nos debates anteriores, a gente conversou sobre a dificuldade que as pessoas têm para entender o orçamento, né? O cidadão comum não entende, não precisa entender, né? Eu acho que esse a Câmara que precisa fazer, divulgar de uma forma que seja, que as pessoas possam entender para onde vai o dinheiro delas, né? E esse orçamento que o prefeito executivo manda para vocês discutirem e aprovar, ele, de alguma forma, precisa ser debatido, né, com a sociedade. Então, eu queria saber a sua visão sobre, até porque a Prefeitura de Teresópolis já teve uma experiência de secretaria, inclusive, de orçamento participativo, e isso acabou. Então, eu queria saber a visão de vocês sobre o orçamento e sobre transparência do executivo. A gente já falou da Câmara, estamos falando do executivo. Como é que vocês vocês imaginam essa questão do orçamento, da participação das pessoas no orçamento, e como isso pode ser mais transparente do que atualmente? Vamos começar com o Valdir.
pergunta danada para responder em 3 Não, minutos, vocês né? conseguem, vocês estão conseguindo indo bem. Vocês estão indo bem. Não tem a vamos lá, né? rigidez, entendeu? Não tem a Acho que a gente rigidez. Se você tem... achar que precisa mais tempo, a gente vai. Os outros também terão o mesmo tempo. Vou tentar, Não tem problema. vou tentar fazer rapidinho, né? Eu vou lembrar um caso muito rápido que quem estava em Teresópolis há bastante tempo talvez lembre, que foi o momento em que a Câmara de Vereadores se reuniu para definir qual era o valor do ISS que seria cobrado à empresa de ônibus. Havia uma mobilização do Fórum Popular de Teresópolis relacionado ao transporte público e a Câmara se reuniu em várias audiências e depois foi decidir isso aí. E aí a Câmara decidiu dar um benefício fiscal absurdo para a empresa de ônibus. Assim. Eu acho que a Câmara de Vereadores ela tem um papel fundamental na decisão estratégica sobre onde incide esses tributos. Nesse sentido, ela é definidora de como é que o orçamento municipal pode ser organizado, e é organizado. Né? O prefeito manda suas metas, propostas, e a gente discute todas. E acho que a gente tem que discutir todas, primeiramente, com um interesse em mente. E qual é esse interesse? Se esse interesse é continuar com o transporte público como está e favorecer a empresa de ônibus, a gente vai ter um problema. Então, como é que lida com o orçamento? Coloca primeiro o interesse da população. Esse é um princípio ético-político para a gente lidar com o orçamento. Agora, como é que lida com o orçamento na prática, né? Teresópolis, como tantos municípios do país, tem uma parte do seu orçamento oriundo de recursos externos, né? Vem do Estado e vem da Federação. A gente precisa atuar junto com o Executivo para criar formas e estratégias de ampliar a nossa capacidade de arrecadação orçamentária para que o município tenha mais autonomia e independência. Isso de um lado. Do outro lado, cada centavo que passa pela prefeitura tem que ser transparente, tem que ser visto o tempo inteiro por todo mundo, e especialmente ao vivo. Vou colocar um exemplo danado. Assim. Acho que a gente tem que ter uma forma de acompanhamento ao vivo e constante dos processos de licitação, que é eventualmente onde esse orçamento vai sendo gasto. A gente tem que exigir do Executivo transparência absoluta, tem que ser translúcido. Todas as licitações e tudo que for feito de contratos com a prefeitura tem que estar transparente. Eu recomendo a vocês e convido a vocês a tentarem conseguir algum contrato da prefeitura, de novo, com a empresa de ônibus, ou com a empresa que estava coletando lixo aqui no município. É difícil, mesmo com a lei da transparência, é muito difícil. Então a gente precisa fazer uma força absurda no Executivo para que esses contratos não tenham que ser pedidos, para que eles estejam disponíveis para todo mundo o tempo inteiro, a hora que qualquer um quiser. Para encerrar, assim, rapidamente, para pensar em transparência, né, eu lembro de um projeto de lei que foi apresentado, se não me engano, na Alerj, que discutia formas diferentes de escrever a lei, né? Pensava-se que as leis são escritas de maneira muito impopular. Era uma tentativa de popularizar o entendimento. Eu acho que, de repente, mas aí tem que estudar, eu não tenho coragem de anunciar isso assim, né? Deve haver formas mais populares, mais didáticas de apresentar o orçamento, para que aquilo fique mais compreensível. Mas eu, honestamente, precisaria chamar um contador. Por mais que eu seja filho de contador e tenha trabalhado com contabilidade durante um bom tempo, ler o orçamento, para mim, também é desafiador. Mas eu acredito que se a gente montar uma equipe de contadores, a gente consegue pensar uma forma de popularizar e simplificar o encontro com o orçamento para favorecer a transparência. Algumas cidades, eu acompanhei isso, algumas cidades, elas utilizam, começaram já a utilizar o critério de porcentagem e não de valores, né, totais. Por quê? Se você fala que o prefeito, eu sempre falo isso, né? O prefeito investiu 10 milhões na saúde, as pessoas vão achar o máximo que o prefeito tem investido 10 milhões na saúde. Só que quando você diz para a pessoa que esses 10 milhões significa somente 2% da necessidade que o município teria, aí a visão da pessoa é diferente em relação a esse orçamento. Então, assim, algumas cidades já começou a colocar em porcentagem, né, para que a população entenda que se você tem uma necessidade, você coloca uma porcentagem, é mais fácil, mais didático para você acompanhar aquele processo que você só falar em milhões. Porque todo mundo, orçamento, acredito, né, que todos os candidatos aqui não tem nenhum milionário que lide com milhões na sua conta bancária para ficar acostumado. Eu não tenho esse costume. Vou olhar lá, 7 milhões, 240, né? Até porque se eu tivesse em dólares, eu acho que a gente não estava nem conversando essa hora que eu estava voando em algum planeta aí. Então, assim, existem experiências interessantes que vocês, com certeza, a cidade de Teresópolis merece explorar. Quem ficou faltando falar sobre orçamento? Não. Pelegrino. Vamos lá. Me empolguei aqui.
Tanto eu quanto a Aline. Bom, pode parecer chato, mas é como eu tenho estudado a lei orgânica do município, no artigo 108 até o artigo 138 estão definidas as regras, como se cria e como se organiza o orçamento municipal. Então, de novo, as pessoas têm que pegar, têm que estudar, isso tem que estar franqueado para a população, para todo mundo poder exigir. Eu concordo muito com o Valdir quando ele fala da necessidade da transparência, mas tanto quanto a transparência é o debate na Câmara Legislativa que vai ajudar a ordenar como esse dinheiro ele vai ser gasto. Porque o Executivo ele tem um plano de governo, ele tem um plano de ação. Ele acha que o melhor vai ser em função de estudos que nós acreditamos que serão feitos para poder definir a verba que vai ser colocada em qual ponto. Quando esse projeto de lei orçamentária ele chega na Câmara do Município, nós, vereadores, vamos discutir a exaustão, o porquê que determinadas ações vão ganhar um percentual maior ou um percentual menor. Vamos ter que estar ligados ao que diz a lei na referência mínima ou máxima para que a verba seja colocada. E depois que tudo isso foi levado a efeito, depois que todos esses debates são levados à exaustão, e não é só entre os vereadores, de novo, a população assumindo seu papel de fiscalizador, porque a fiscalização não pode ser no final do processo. Não pode ser na hora de juntar a nota fiscal para saber o quanto foi gasto. A fiscalização ela tem que começar no momento em que se debate aonde esse dinheiro vai ser investido. Aonde esse dinheiro, essa verba, vai ser localizada, para que a população como um todo, representada não apenas pelos vereadores, mas representada pelas pessoas das comunidades, representada pelos representantes de classes, eles devem ter acesso a esse debate. E uma coisa que é muito importante, se não houver o fechamento da lei orgânica, do projeto orçamentário, a Câmara não pode entrar em recesso. E uma coisa que eu vejo que é, assim, fundamental para que a gente entenda, e concordo com todas as ideias expostas nos debates anteriores, que falam sobre a necessidade de nós entendermos como esse dinheiro ele entra na cidade, como esse dinheiro ele entra na prefeitura, quais impostos existem, se impostos podem ser feitos, quais que não podem ser feitos, como que a gente pode facilitar o ingresso de novas empresas que venham a pagar mais impostos para beneficiar mais a situação, mais aqui a nossa situação de cidade. Ou seja, não é apenas nós ficarmos encastelados em uma Câmara, isolados do povo, porque isso é o que está trazendo o problema até agora. E uma coisa que eu vejo que é fundamental. Nós, nessa campanha, vamos encerrar a campanha dia 15 com a eleição dos novos vereadores. Eu proponho que os vereadores eleitos, eles possam ter voz, não veto, nem voto, porque isso é uma questão de lei, mas que nós possamos ter voz para influenciarmos o projeto orçamentário para o ano que vem, porque os vereadores que não forem eleitos, tudo bem que eles tenham essa chance de continuar opinando, mas será que, de fato, eles vão opinar com sentido, com razão e com o objetivo de querer melhorar? Eu acho que nós, que vamos ser eleitos, temos o direito e um dever, e acredito que a sociedade nos cobre isso, para que nós possamos participar, não da elaboração, mas da condução de como aquilo vai ser levado à frente, para que em 2021 a gente possa iniciar o ano já sabendo o que nos espera em termos de orçamento. Beleza, obrigado. Aline? Aline? Oi. Mais uma vez, a gente cai na transparência e na participação popular. Eu sou uma defensora ferrenha da volta do orçamento participativo, e realmente eu acho que os vereadores têm que descer do seu pedestal e, como dizia Leonel Brizola, caminhar ombro a ombro com a população. A gente tem que transformar esse enigma que é a apresentação do orçamento de uma forma didática, de uma forma mais popular, para as pessoas poderem entender o que é. É colocado de uma forma muito
ruim, você não consegue entender. Eles fazem de uma forma técnica que às vezes a gente mesmo lê e não entende. E essa ideia de colocar o percentual é fantástica, para as pessoas entenderem. Porque hoje, olha, a gente vive numa política que eu não consigo entender. A gente vive um momento em que a cidade recebeu 51 milhões para combate à Covid, e que o prefeito, os trabalhadores da saúde tiveram que entrar com uma ação para receber EPI. E o prefeito perdeu e recorreu. Caramba, isso é um absurdo. Quem está trabalhando em qualquer lugar da prefeitura, não é só na ponta da saúde, não, tinha que receber EPI, sim. É um direito, a pessoa está se expondo. Isso realmente é um absurdo. Então, a gente tem que fazer isso, ser mais transparente, tem que ter participação popular, sim, e a gente tem que traduzir para a população esse emaranhado de informação que eles passam de forma ininteligível. É isso. Bom, vamos falar agora de um tópico do fórum. O Silvio Martins Ferreira está perguntando que, entendendo a habitação como um direito, quais as propostas para enfrentar o déficit de habitacional? Vamos lá, Valdir? Comigo de novo? Vamos lá. Eu diria que tem mais coisa para falar de orçamento, inclusive construção de moradia popular passa por um debate orçamentário. A gente precisa separar uma parte do orçamento ou criar um fundo, por exemplo, municipal para moradia popular, para ser direcionado exclusivamente para a construção desse tipo de habitação. Eu acho que assim, começando pelo alto, né? O ideal para chegar em Teresópolis aqui é ter IPTU progressivo. A gente tem que chegar nesse lugar. Eu acho que a gente chega nesse lugar com uma primeira coisa que a Câmara de Vereadores pode fazer, que é propor rezoneamento no município. A gente precisa reinvestigar todas essas propriedades rurais e urbanas aqui no município, para ver como é que elas estão distribuídas, quem invadiu terra do Parque Nacional, por exemplo, quem invadiu terra dos Três Picos, quem invadiu terra dos parques municipais, quem está ocupando terra irregular, quem já construiu muito mais do que deveria no seu imóvel e podia e precisa pagar mais IPTU, e esse rezoneamento e o que vem a mais da prática de rezoneamento ser colocado num fundo para aí sim ser pensado como um projeto de construção de moradia. Agora, construção de moradia popular tem que ter muito cuidado também, porque não significa tirar alguém da posse e colocar no ficha, como foi feito em governos passados. Não adianta você simplesmente invadir um bairro, tirar de lá a população que tem as suas ligações culturais, sociais, tem laços afetivos com o território que mora, e simplesmente impor outro lugar. Acho que a gente precisa, abrindo o diálogo com a população, conversar sobre alternativas de moradia saudável, segura e, claro, que contempla as necessidades. A outra coisa que a gente pode evitar de fazer é construções gigantescas, grandes empreendimentos imobiliários. Eu acho que não tem necessidade de fazer isso. Eu não sei como é que está nesse momento, a pergunta veio sem eu ter me preparado para ela, porque eu não esperava o Silvio perguntar, é uma coisa mais do executivo, né? E também porque é uma coisa muito detalhada, mas eu não sei em que pé que está o Minha Casa Minha Vida Entidades, que é um fundo para moradia popular que se volta para pequenos grupos, pequenas cooperativas, pequenas entidades. Não está preocupado com grande empreendimento imobiliário, mas atende a grupos pequenos, consegue pequenos financiamentos. Então, a gente tem algumas experiências em Teresópolis feitas que a gente conhece. Eu esqueci de falar que eu fui candidato a vice-prefeito em 2018, então a gente conheceu muito dessas experiências, de pequenos grupos, pequenos coletivos que se reúnem, criam um fundo próprio, e aí, com a ajuda do poder público e a ajuda técnica do poder público, por exemplo, conseguem construir por conta própria as suas casas. Não são grandes empreendimentos, são grandes mansões, grandes condomínios. São pequenas casas em pequenos terrenos, mas que são cômodas, seguras, saudáveis, boas, gostosas de morar e que atendem a necessidade daquela população. Eu coloco um exemplo forte, está pertinho do centro da cidade, que é no Parque São Luís. Um grupo de policiais, muito tempo atrás, se reuniu, fez um fundo e conseguiram comprar um terreno e construir as suas casas ali no mutirão. Você imagina se o poder público começa a apoiar esse tipo de iniciativa ao invés de censurar esse tipo de iniciativa e favorecer o grande empreendimento imobiliário. Que cidade que nós não teríamos, né? Verdade. Aline? Habitação, pergunta do fórum. Então, o que acontece hoje? Eu acho que não adianta, como o Valdir falou, você tirar de um lugar e colocar no outro. Você, para resolver essa problemática, primeiro você tem que criar uma infraestrutura no lugar que a pessoa está. Você começa com saneamento, com condução, e aí fazer um recadastramento
das pessoas que necessitam, porque nós tivemos experiências agora muito próximas, né, de muita gente que não precisava, ganhando moradia, e quem precisava mesmo continua em estado precário. Refazer realmente o zoneamento da cidade, porque eu acho que a nossa arrecadação vai aumentar muito, se fizer uma fiscalização séria, e pensar muito, a gente vive numa cidade toda cheia de irregularidades, né, de terreno, e pensar em retirar as pessoas que realmente estão em área de risco. A gente vive uma realidade muito triste, eu moro aqui no Bom Retiro, e aí quando chove demais, eu escuto aquela sirene que toca lá em cima no Perpétuo, no Rosário, e é uma agonia, a gente não precisa passar por isso, a gente tem que fazer uma infraestrutura para que essas pessoas tenham segurança, para que elas possam morar bem, para que a gente possa já, de repente, você gasta muito menos do que construindo moradias novas, entendeu? E tirando a pessoa do lugar que ela já reside. Eu acho que a gente tem que repensar isso aí, sim. Acho que a gente tem que fazer muita moradia, sim. Acho que é uma conquista humanitária enorme. E a gente precisa fazer isso com urgência. Aí a gente pode incluir também a questão da reforma habitacional nesse conjunto aí, que é o que você falou, né, Aline? A reforma habitacional, né, política de habitação, não só construir casa, mas também preservar e melhorar as que já existem, né? Marcelo? Oi. Bom, no artigo 193-A, está aqui. O município aplicará anualmente nunca menos de 3% da receita própria do município na construção de habitação de interesse social. Ou seja, já há uma lei que diz o que tem que ser feito, mas não há como isso ser regulado sem uma atuação da Câmara de Vereadores que estude a lei e que saiba que isso é um imperativo. Porque não adianta, eu tenho caminhado muito pela cidade e eu tenho visto muitas casas abandonadas. Mas não é um casebre, uma choupana, casas abandonadas. Você anda, você sobe as comunidades, você chega nas partes mais nobres da cidade, você anda 10 minutos do Golfe, você anda 10 minutos da Várzea e você vê habitações completamente abandonadas. Terrenos que, se fossem dedicados à construção de habitação popular, não resolveria o problema da população que necessita, mas resolveria parte do problema. Ou seja, o que falta, de novo, é o estudo da lei, para que as pessoas saibam que há uma lei, para que a sociedade saiba que há uma lei e que ela deve cobrar que os vereadores e o executivo tomem posse dessa lei e façam aquilo que é necessário. Também não adianta você pegar uma população que mora num determinado local, com as suas relações de amizade, com as suas relações de comércio, porque às vezes nas comunidades as pessoas começam a ter as suas biroscas, começam a ter o seu ganha-pão, começam a ter o seu empreendimento de uma maneira ainda muito simples, e você deslocar essas pessoas para um local mais longe, ou deslocar essas pessoas para um local onde elas estejam privadas dessas relações por sorteio, você coloca pessoas para morar e estabelecer novos padrões de vizinhança com pessoas que elas não conhecem. É necessário que haja uma política de desenho da cidade para que a gente possa ver exatamente por que as pessoas moram nessas condições, para onde seria melhor deslocar aquelas pessoas. Se essas pessoas indo para o local, não adianta você só criar um ambiente bom de moradia, de casa, esgoto, água, reformas, bacana. Mas e a escola, que vai ficar longe? E o menino, a menina vai ter que pegar um ônibus numa condição ruim para poder ter aula. E o posto de saúde? E o médico do posto de saúde que estava atendendo aquela criança e que, de repente, ele vai ter que andar por vários quilômetros para poder continuar o seu tratamento. Não é você simplesmente pensar, vamos construir, vamos tirar daqui e colocar lá. Qual é o impacto disso na vida das pessoas? Mais do que o impacto apenas da melhoria da qualidade de vida, de moradia, mas o impacto nas relações que isso vai trazer de transporte, de envolvimento com escolas, porque não é você deslocar uma pessoa, é você deslocar um grupo e os benefícios sociais que esse grupo tem que ter.
Perfeito, obrigado. Uma pergunta do fórum também, do ex-vereador Wallace, sobre acessibilidade para pessoas com deficiência. Qual é a visão de vocês sobre isso? Aline? Eu ando muito nas ruas aqui da cidade e vejo que é muito precária a acessibilidade. Infelizmente, a gente vive numa cidade que não dá a menor importância para isso. A maioria das calçadas não tem passagem decente, né, para o portador de deficiência. As lojas não têm acesso, a gente não tem... Os estacionamentos são pouquíssimos, entendeu? Não existe respeito com o deficiente. Não há fiscalização, né? Infelizmente, nesse ponto, acho que a gente está pecando muito, porque todos nós podemos passar por isso e vamos ficar realmente muito enrolados. Eu vejo as pessoas que têm deficiência, nossa, se virando nos 50, nem nos 30, para poder ter acesso aos lugares. Isso é realmente um absurdo. É um direito e realmente eu acho que a Câmara tem que fiscalizar. Já existem leis para isso, então ela tem que fiscalizar e exigir o cumprimento dessas leis, né? Eu acho que é por isso que a gente tem que fazer a renovação mesmo, a gente tem que colocar pessoas técnicas, pessoas que estudem e pessoas comprometidas realmente com a cidade. Bom. Queria pedir, inclusive, para o Wallace, que fez a pergunta, como ele foi vereador, pode ser que ele já tenha intimidade com as leis que já existem na cidade, ou que ele mesmo propôs, ou que ele conseguiu como vereador, e pode colocar no fórum aí para que as pessoas também saibam o que já existe, né? O que já foi feito ele como vereador aí. Valdir? Marco, eu comecei o debate falando que meu pai é deficiente visual, né? Acho que quando a gente fala de dificuldade ou deficiência, tem um universo aí. Tem quem tem dificuldade com mobilidade, tem quem não escuta, tem quem gagueja, tem quem seja cadeirante. Tem um universo de deficiência, a gente tem que contemplar muita coisa quando pensa nisso aí. Só a mobilidade é importante, mas só a mobilidade é pouco. No meu partido, e a gente tem proposto, por exemplo, que os professores recebam aulas de Libras para que eles trabalhem com os alunos que cheguem com essa necessidade nas escolas. A gente tem conversado, por exemplo, sobre criar cartilhas para orientação dos professores para que eles lidem com alunos que gaguejam. Eventualmente, os alunos gaguejam, e aí os professores não sabem lidar e acabam intimidando esses alunos, eles deixam de falar, têm dificuldade no seu desenvolvimento, porque não tem profissionais que estão ali treinados e preparados para lidar com aquela situação. A gente tem que verificar, a começar pelas escolas, toda a estrutura de acessibilidade dos prédios públicos, para começar por eles, porque tem prédio público que ainda não está adaptado. Mas eu acho que a palavra-chave aqui é se apropriar ou se aproximar do serviço que presta o CRAS, que são os assistentes sociais. A gente tem que ter assistente social concursado, está faltando no município. E, contando com o CRAS, fazer um diálogo forte com a população que tem necessidades diferentes e começar a criar políticas para isso. A gente conseguiu já no diálogo com populações desse tipo, com gente que tem dificuldades aí, no diálogo criar essas ideias. Essas ideias que eu estou apresentando são ideias que a gente criou conversando com as pessoas. A gente tem dificuldade com os ônibus, por exemplo. O Iago, que é um amigo, um querido, que tem paralisia cerebral, ele fala, tem dificuldade para andar de ônibus, é difícil subir na escada, e não adianta o elevador, porque o tipo de dificuldade que ele tem atrapalha um pouco. Então, acho que usar o CRAS para reconhecer essas pessoas, para saber onde é que elas estão, onde é que elas moram, que tipo de necessidade elas têm, e a partir do diálogo com elas, criar a política é o caminho correto. A gente já tem algumas ideias, tipo as que eu mencionei aqui agora. Eu também não quero ficar falando generalidades, porque eu acho que, nesse caso, a gente precisa de soluções concretas, né? A gente precisa, por exemplo, de pensar e acompanhar essas pessoas, porque algumas delas têm tratamento medicamentoso continuado, né? Então a gente tem que saber se essas pessoas conseguem acessar o SUS, se elas conseguem acessar a farmácia do SUS. Se não, a gente pode pensar em criar um dispositivo de delivery, né? De, tipo assim, a farmácia levar o remédio à casa da pessoa. Tem que pensar que tem gente que tem tanta dificuldade que não consegue mais sair de casa, e aí tem que ver que a gente tem um município que não tem atenção básica e não tem... a gente não conseguiu ainda atender toda a população na saúde básica. Então tem gente que está desassistida.
E é por isso que eu falei que o trabalho começa, eu acho, pelo fortalecimento do CRAS, pelo entendimento do papel do assistente social, e aí promover diálogo com as pessoas, reconhecer essas pessoas, encontrar essas pessoas e dialogar com elas, construir com elas uma alternativa. Além, claro, das que a gente já conseguiu construir, eu já falei algumas delas aqui. Obrigado. Cidades que têm essa geografia, como Teresópolis, ou parte do Rio de Janeiro, que tem essa geografia muito montanhosa, existem pessoas com muita dificuldade de mobilidade, né? Eu me lembro que eu fui ao Morro do Alemão, Complexo do Alemão, assim que inaugurou o teleférico, e tinha uma senhora lá que há 15 anos não saía de casa. E porque ela não podia ir lá à Penha, lá embaixo, né, para buscar o medicamento dela, fazer compra, e as pessoas que ajudavam ela. Então, realmente, Teresópolis deve ter muito caso de gente que não sai de casa por conta, né, dessa dificuldade. Pelegrino. Bom, de novo, né? Há uma lei, artigo 171, que diz cabe ao poder público. E poder público, gente, somos nós os vereadores que assumiremos as vagas no ano que vem. Assegurar à pessoa portadora de qualquer deficiência, sem limites de idade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à convivência familiar, comunitária, além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão. Ou seja, de novo, a população ela tem que saber que isso aqui já existe como um direito para ela e tem que exigir que o seu vereador ela vá lá e lute pelo seu direito. Claro que, além de você ter as ações práticas, que é de você melhorar a sinalização horizontal para as pessoas portadoras de deficiência visual poderem saber aonde está começando, aonde está terminando a sua calçada. Dar condições, porque, inclusive, é um artigo da lei que fala no item 13 do artigo 171, que fala sobre a questão do braille nas escolas e que não é levado a efeito. Então, existem já algumas soluções para serem executadas, mas que não são executadas porque não há um interesse de promover essas mudanças. Por quê? Porque, de maneira geral, a sociedade como um todo, ela olha os seus diferentes, aquelas pessoas que estão fora do padrão estético, do padrão de inteligência, como alguém que pode ficar escondidinho. Então, para que eu vou proporcionar condições para que essas pessoas caminhem, transitem, consumam, para que essas pessoas possam estar vivendo na sociedade, se elas representam aquilo que não é o ideal estético, o ideal de beleza? Então, há um erro muito grande, porque todo cidadão ele tem que ser respeitado na sua singularidade. E o fato da pessoa ter uma deficiência é uma singularidade também. E até a gente usar isso como um termo de deficiência é algo que pode ser entendido de forma pejorativa. E uma coisa que a gente vê é que o uso da literatura infantil nas escolas ajuda a quebrar esse preconceito contra a pessoa que use cadeira de rodas, contra a pessoa que que esteja dentro do TEA, que é o transtorno do espectro autista, a pessoa que seja surda, a pessoa que seja cega, enfim. Na literatura infantil, a gente consegue quebrar, e de novo, a escola como um projeto de herança pela educação, para que a gente crie, para daqui a 5, 10 anos, uma sociedade empática, que vai olhar os seus diferentes como pessoas que tenham as iguais oportunidades. Não me alongando muito no tempo, mas o meu filho do meio, né, que André e eu temos 5 filhos, 3 meus e 2 dela. O meu filho mais novo, que é o nosso filho do meio, ele estudou numa escola pública que tinha uma menina que era cadeirante. E a brincadeira deles era ficar correndo com ela, e ela participando, rindo, brincando, e de vez em quando a garotinha caía da cadeira de rodas, o que eles faziam? Pegava a garotinha, colocava na cadeira de roda, ela se limpava e voltava a brincar. Porque criança não tem preconceito. O preconceito ele é uma construção cultural e social de quem não aceita a diferença. Perfeito. Esclarecendo aqui, o ex-vereador Wallace colocou que, sim, as vagas reservadas para pessoas com deficiência, as rampas e manutenção delas, e o grande desafio do prédio da Prefeitura Municipal de Teresópolis, acesso ao gabinete. Aprovei 2 proposições e não foram cumpridas, a maior
as maiores referências em cumprimento à legislação e à lei brasileira de inclusão. O Silvio também fala sobre o plano municipal de calçadas, É isso. Aí o Wallace fala isso. É isso, professor. Igualdade social, sou cadeirante, mas jamais me calhei. Falta pouco para voar. É isso aí. Wallace, você sempre participando. Gente, então estamos na reta final. Eu queria de vocês, para as considerações finais, 3 minutos, pode ser 4, e aí deixo a critério de vocês, sobre um resumo, né, do que vocês querem falar e um tempo para vocês. Lembrando que essa conversa nossa vai estar no YouTube daqui a pouquinho, que vocês podem também usar para distribuir o link no YouTube sobre essa nossa conversa, e também avisar vocês que depois do debate vai ficar uma enquete em que as pessoas do fórum vão poder avaliar aí o desempenho, as ideias de vocês e tal. Então, eu queria, antes, agradecer, né, a participação de vocês. Eu acho que isso é importante, que a população tenha acesso à informação. A campanha de vereador, uma campanha com pouquíssimos espaços públicos para debate. Estamos enfrentando uma pandemia e esses espaços ficaram mais reduzidos ainda. A campanha ficou muito complicada, porque nas campanhas tradicionais, você, né, anda na rua, aperta a mão, ninguém pode apertar a mão, teoricamente não pode ficar abraçando. Então, assim, até para as visitas, né, todo mundo fica com, né, medo de receber visita em casa. Então, assim, mudou um pouco o formato, e por isso mesmo, os debates virtuais e a participação de vocês na internet, ela aumenta a audiência e o número de pessoas que vocês alcançam. Geralmente, na hora do nosso debate, 4.500 pessoas estão online no grupo. Isso é a informação que o Facebook nos dá. É lógico que nem todo mundo, né, a média de 200, 300, 400 pessoas no máximo no nosso debate viram, né, clicaram para ver, mas está disponível em média para 4.500 pessoas das 12.600 que existem ligadas ao grupo. Então, depende da notificação do Facebook, algumas pessoas vão receber isso mais tarde, no meio da noite, amanhã, mas todos os debates ficam online disponíveis aí no grupo, então todo mundo pode, em algum momento, também só assistir. Lembrando que o grupo é fechado e se vocês querem que as pessoas assistam no grupo, precisam convidar essas pessoas. Então, eu queria 3 minutos, começando pela Aline. Esses 3 minutos vocês usem da forma que vocês acharem melhor. Tem candidato que só faltou cantar, mas falou tudo, fez uma propaganda horário eleitoral. E outra coisa também, eu queria aproveitar e convidar vocês a voltarem no dia 11, nós vamos fazer, não 2 debates, vai ser horário eleitoral gratuito, cada um vai ter 3 minutos para falar o que quiser, 8 de cada vez, e a gente vai fazer rotativo, né, e no dia da eleição, a gente vai ter 2 comentaristas aqui, a gente vai repetir um trio, que sou eu, a Daniela e a Miguele, que na época era do PSDB, não sei onde está agora, mas é uma pessoa que entende bastante de política também, gosta de conversar. A Daniela, que está no PSB, e eu. Então, nós vamos discutir, como nós não somos candidatos, então a gente vai discutir em tempo real a apuração, e para saber quem são os vereadores eleitos no domingo, e também avaliar também uma prefeitura. Então, isso é um convite para todos vocês, para relaxarem um pouquinho durante a apuração. Vocês podem dar uma olhadinha que a gente vai estar aqui falando ao vivo, tá bom? Então, Aline, faça aí o uso dos seus 3 minutos, como você achar melhor. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é pedir. Eu tenho andado muito em alguns lugares, principalmente comunidades, e eu gostaria de pedir para as pessoas realmente irem votar. As pessoas estão muito desacreditadas na política, a gente vem de uma realidade muito dura no país, e no nosso município não é diferente, mas nesse ano nós temos grandes figuras,
pessoas de inteligência, de capacidade, intelectualizadas, para exercer o seu direito. Então, faça, vote, e dizer para vocês que eu tenho uns projetos fantásticos para a cidade. A gente precisa voltar com banco de leite materno. Nós somos a primeira cidade no estado a ter. Salvamos muitas vidas e isso foi sucateado. Infelizmente, foi um projeto da doutora Conceição, que foi totalmente bancado pelo Consulado do Japão, e 5 anos depois de muita auditoria deles, foi tudo doado ao município, foi sucateado. Nós temos que colocar em prática, instituir a escola do Darcy Ribeiro, né, que é a escola em horário integral, até o 9º ano, tirar as nossas crianças da rua, fazer uma educação lúdica, fazer elas sonharem de novo. Nós temos que instituir o SAMU na nossa cidade. Nós somos uma cidade que a gente não tem resgate em casa. Infelizmente, nós não temos ambulância de resgate, só temos ambulância de transporte. Se alguém passar mal em casa, você tem que dar um jeito, arrumar uma ambulância, e isso é um absurdo numa cidade do nosso tamanho. A gente tem que ir atrás de verbas para construir nosso hospital municipal, sim. Nós somos uma das únicas, se não a única cidade na região serrana que não tem, a gente tem população para isso. Nós temos que fazer muita coisa para a cidade. Eu realmente tenho muitos projetos, tenho projeto para o idoso, tenho projeto para as mulheres, tenho projetos para a cultura. Então, eu convido vocês para visitarem minha página no Facebook, Aline Maluf Política, que tem todos os meus projetos. Agradeço a vocês, agradeço você, Marcelo, muito prazer, Valdir. Foi muito bom, Marco, lidar com pessoas tão bem informadas, né? E pessoas todas que têm o mesmo objetivo, que é ajudar a população, independente de partido, independente de ideologia política. Eu acho que a gente quer que a nossa cidade cresça e que a nossa cidade fique aonde ela devia estar, 40 anos à frente. É isso aí. Muito obrigada. Obrigado. Vamos ao Marcelo. Agradecer a você, Marcos, porque nos fez o convite e é muito importante que a gente possa fazer esse debate. Ao Valdir e a Aline. Valdir é um reencontro de muitos anos e a Aline é um prazer conhecê-la. E é importante que mais espaços como esses aconteçam. É fundamental que nós criemos uma sociedade que seja radicalmente democrática, uma sociedade que seja radicalmente honesta, ética. E isso começa quando nós escolhemos como nossos representantes pessoas que tenham esse compromisso, que tenham essa ideia, que tenham esse conceito. Independente de quem for eleito, independente de quem votar em quem, a Câmara de Vereadores ela é um espaço plural, onde a sociedade toda estará lá. E é importante que todos nós estejamos juntos nessa caminhada, porque não serão apenas os 19 eleitos, mas cada um dos 19 representando os seus eleitores. É como se nós estivéssemos ali, parte da população, discutindo, debatendo, se fazendo presente. E você, cidadão eleitor, participe do seu processo de fiscalização. Lá existe sala, lá existe espaço, lá existe condição para que você entre. Fique lá e pergunte, que você fique lá exigindo que, como cidadão, seja escutado. Os projetos, todos eles são projetos muito bons, de todos os candidatos com os quais nós temos conversado. Não há um projeto nenhum com os quem eu converso que seja para roubar, que seja para lesar, que seja para causar problemas. Então, todos os projetos são bons, mas eles são bons enquanto projetos. E para que eles aconteçam, é necessário que o diálogo, a conversa, o debate político aconteça. E você, cidadão eleitor, é peça fundamental nesse processo, porque a democracia, ela exige a sua participação. A sociedade exige e nós temos que cumprir o nosso papel. Eu, na minha condição de cidadão político, tenho que ter a certeza de que estarei representando bem o cidadão eleitor. E é importante que todos nós façamos o nosso papel, que cumpramos os nossos objetivos e que não faltemos com uma promessa fundamental, que, aliás, não pode nem ser entendido como uma promessa, mas com a vida. Uma pessoa que se expõe à luta política, ela tem que entender que ela vai ser cobrada diariamente
por aquilo tudo que ela prometeu. Vamos ter sempre as nossas portas abertas. Eu acredito que um gabinete de vereador não tem que ter chave. Ele tem que estar aberto para todo mundo colocar a mão na maçaneta, entrar e conversar. Então, façam isso. Eu me despeço de todos, de todas e de todes, para que todos nós saibamos que todos nós somos iguais nas nossas singularidades. Um forte abraço e não esqueçam, o poder emana do povo e em seu nome deve ser constituído. Valdir? Primeiro, agradecer você, Marco, pela competência, pelo belo trabalho, pela iniciativa e, por que não, né, pela beleza, assim, muito melhor fazer um debate com alguém como você, charmoso, eu já conheço já de outros tempos e você sabe que é sincero o que eu estou falando, né? Então, elogiar você, quero que todo mundo elogie, se a galera quiser comentar também, pode falar, porque o Marco merece. O Marcelo, com certeza, um reencontro muito feliz, muito maneiro encontrar você, bater esse papo, muito bom. A Aline eu conheço pouco, mas foi muito legal te ouvir, Aline. Então, obrigado por essa oportunidade, maneiro. Bom trocar essa ideia. Queria fazer uma saudação ao Wallace, né, ao Silvio, que eu consegui pegar aqui, a Cristina Lídia e ao Facebook User, que eu não sei quem é, mas apareceu aí, mas eu vi que comentaram bastante vezes e participaram, interagiram. Então, agradecer pela interação, agradecer as questões, agradecer a iniciativa de estar aqui nos ouvindo e, claro, convidar todos vocês, todas vocês, todo mundo que estiver aqui, para continuar essa conversa em outro fórum. As minhas páginas, Valdir Ribeiro e Valdir ER Júnior, Instagram e Facebook, estão disponíveis, e mesmo que você não seja meu eleitor, acho que a gente pode continuar construindo um projeto de cidade mais decente, mais digno, mais legal. Eu tenho orgulho de falar que o projeto de cidade que eu represento e que a gente está representando hoje, ele vem sendo construído desde 2014, todos os dias. E uma coisa interessante também de seguir as minhas páginas e me acompanhar é que o nosso trabalho político não vai se encerrar com a eleição. Não tem se encerrado com nenhum processo eleitoral. O debate político é para todo dia. Brigar por uma cidade justa, digna, é uma função de todo dia, é um trabalho de todo dia. O compromisso que a gente tem que assumir por transformar a nossa cidade em uma cidade melhor para viver, é um compromisso diário, com ou sem eleição. E eu tenho muito orgulho de pensar que a minha atuação política atravessa as eleições, ela não termina quando o processo eleitoral termina. Então, quem quiser continuar construindo conosco projeto de cidade, propostas de lei, construindo alternativas para o município, siga as minhas páginas, converse comigo, fale comigo em outros lugares. Eu trabalho no Higino quando acabar a eleição e a gente conseguir ter aula presencial. Pode me encontrar lá na escola também para conversar. Eu também tenho orgulho de falar, de dizer que todas as propostas que eu apresentei, claro, rapidamente aqui, porque o nosso tempo é mais escasso, e outras que estão lá nas minhas páginas, todas a gente construiu em diálogo com a sociedade, a gente reuniu pessoas para conversar, conversamos bastante, dialogamos bastante, ou seja, nenhuma das ideias que a gente está apresentando aqui, para nenhuma delas faltou diálogo, todas foram construídas com diálogo, com gente da área, com cidadão, que somos nós. Quer dizer, tudo tem um exercício de escuta junto, por trás, que faz com que os projetos que a gente está apresentando nos deem muita confiança, e nos deem confiança para pedir voto, é claro. Então, nas eleições, vou pedir voto para mim, votem em mim. Quem não tem candidato, vote em mim. Quem já tem candidato, pense aí se de repente não vale a pena mudar. Então, assim, Valdir 50007 nessas eleições aí, gente. Obrigado, tá? Um abraço para todos e todas. Obrigado, Valdir, pelos elogios. Eu acho que eu estou tenho cansado, visualmente estou muito cansado, porque esses dias aqui também foram pesados. A gente está saindo um processo eleitoral aqui, espero acabar esse debate e poder ir para um local público para comemorar, porque parece que as coisas estão caminhando para esse sentido. E eu queria dizer para vocês que podem usar o Teresópolis em Ação como um espaço também de debate. Eu acredito que todos que passaram por aqui, todos os candidatos, vão ficar depois da eleição, e eu queria convidar vocês, Aline, Valdir, Marcelo, para depois do processo eleitoral, aos domingos, a gente vai fazer o Salomão teve aqui no domingo passado, com o Gilberto, do PV, e a ideia é fazer um programa chamado Conversa de Domingo, também nesse mesmo formato, em que a gente possa falar sobre um tema, aí sai um tema específico, né? No domingo passado, o Salomão e o Gilberto, nós conversamos sobre se é possível fazer política ainda com civilidade.
né? Foi um tema muito legal, porque isso é a cara tanto do Gilberto como do Salomão, né? E considero que é a minha também. Então, eu acho que foi legal poder discutir com pessoas de partidos diferentes, com ideias diferentes, ao mesmo tempo nesse nível de civilidade, nesse nível de qualidade. E eu estou muito surpreso, porque eu convivi muitos anos em Teresópolis com candidatos, cheguei até a propor uma escola de vereadores, e estou surpreso mesmo, positivamente, com todos os que passaram por aqui. Todos que passaram por aqui. Vão ser 16 no total, não sei o número de candidatos a vereador, mas foram 16 de partidos diferentes, e todo mundo, não vi ninguém de todos esses candidatos que eu pudesse falar assim, eu não me importaria. Eu acho que todos vocês mereceriam estar naquela Câmara, porque seria uma mudança tão boa para a cidade, uma revolução na cidade, porque o nível da Câmara de Vereadores é tão ruim, todo mundo sabe disso, não é surpresa, você tem um ou dois que você pode falar que você consegue ainda imaginar que teria condições para estar lá, mas a maioria você vê que não combina com a cidade, porque Teresópolis é uma cidade que tem muita cabeça bacana. Embora elas não tenham espaço para se manifestar, você vê, às vezes, tem um evento cultural, uma coisa, você encontra com tanta gente, eu falei, cadê essa gente está onde? Né? Então, eu teve uma vez um estrangeiro que eu levei em Teresópolis, ele falou assim para mim, como é que essas pessoas, a gente está discutindo política, né? Como é que essas pessoas tão bonitas, essas pessoas tão criativas, essas pessoas tão bacanas, cheias de ideias, não conseguem ser representadas por pessoas iguais a elas? Por que você vê a representação, na época, eu acho que era o Arley, o prefeito, como é que você olha para o prefeito, você olha para a Câmara e você não identifica, tem algum problema, é um problema da sociedade quando ela não consegue se representar, né? Eu acho que isso, pelo menos com vocês que passaram por aqui, é outra história. A gente pode até discordar, ter linhas de atuação diferentes, de visões de mundo diferentes, mas eu não vi ninguém aqui que não apostasse na cidade, na sua né, na qualidade de vida de todo mundo. Então, assim, eu respondendo a Andréia, que está no fórum, ao Cláudio Manhães, todo mundo o Silvio, todo mundo participou, usem esse canal, né, usem o grupo para debater esses temas, não só copiar figurinha, assim, santinho, eu sei que na reta final a gente não tem tempo, é só santinho, mas a gente quer vocês discutindo esses temas que a gente discutiu aqui, né? Abre um tópico lá, bota uma ideia, um link para a gente visitar, dê informações. O Wallace, bota aí mais tópicos sobre acessibilidade, Marcelo falando sobre educação, Valdir também, né? Estimula o nosso debate aí, que eu acho que a gente vai caminhar para uma coisa muito boa, tá bom? Posso sugerir um tema de debate para você? Posso te sugerir um tema de debate? Claro, pode. Você quer discutir se a democracia é possível em tempos de mídias digitais? Podemos fazer. O grupo a gente está ligado também, Sim, o mesmo. excelente tema. A gente está ligado a um podcast chamado Telefone Vermelho, que a gente. Telefone vermelho é aquele que não é o telefone comunista, não. É o telefone vermelho quando você tem uma emergência, você precisa pegar o telefone vermelho e ligar para alguém, né? Então a gente tem esse podcast, que a gente pode transformar esses debates em podcast. Essa gravação aqui, ela pode virar um podcast, entendeu? Se eu conseguir tempo, a gente faz isso antes da eleição, um podcastzinho, para pelo menos você está escutando na rua, não tem tempo de ver no YouTube, pelo menos você escuta na rua, enquanto está caminhando, pedalando, tá bom? Então, um grande abraço para todos vocês, lembrando para que vocês tenham um carinho também com o pessoal na segunda-feira. Segunda-feira a gente vai ter o Osair do PV, Chayana do DEM e o Luiz Antônio do PDT, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê.